prezados amigos e inscritos do canal. Estamos vindo fazer o 15º episódio dessa série sobre o que é o Vale da Sombra da Morte, porque mais uma vez surgiu um texto na Escritura Sagrada que é precioso e dá uma visão bem clara do purgatório, ou se não do purgatório, mas das razões, ou a razão para que haja um purgatório. Então esta razão que fica na lógica, né, que você em teologia você vê isso claramente, você usando a lógica, você vai perceber claramente que esse texto explica direitinho tudo que está aí. Então a gente vai assistir o texto agora, nós vamos ouvir o texto agora, e depois dessa parte onde vocês estão ouvindo a própria Escritura Sagrada, né, o texto sendo lido, então a gente volta para comentar e vocês vão perceber qual é a razão realmente e por que deve haver, ou terá que haver um purgatório. Ou seja, o purgatório é aquele tipo de coisa que, se não existisse, Deus precisava inventar. Deus precisaria inventar um purgatório. Ok? Vamos lá. Capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação, e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Vocês viram então aí esse maravilhoso, extraordinário texto de Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 10. É aquele famoso texto da passagem onde Deus se mostra como oleiro, aquele que trabalha com barro, e nós como o vaso de barro que ele está construindo, né? E nesse texto, como vocês viram aí, foi explicado pela leitura da Bíblia, né, que vocês acompanharam, mostra o quê? Mostra que nós somos feitos do barro, né? Somos feitos do barro, mas que nesta criação pode ter entrado impurezas, que aí nós chamamos o que de pecados, né? E melhor ainda do que chamar pecado é chamar de vícios. Nós temos os nossos vícios, né? E esses vícios entraram na nossa vida e aí nos levaram ao emboléu aí pelos pecados, né? Como bola de neve, cada vez ficando maior, e a gente então vai se cobrindo de pecado, e então nos tornamos aí almas completamente pervertidas, né? Então, como Deus é oleiro, e Deus quer a nossa santificação, nossa salvação e santificação, como Ele quer isto, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, então Ele trabalha como oleiro, isto é, Ele vai, vamos dizer assim, usando o seu formão, ou as suas talhadeiras, né, tirando, cortando esses pecados que vão aparecendo na nossa vida, né, que se chama dilapidação. Ele vai dilapidando esses pecados em nós, cortando de tal maneira que vai aperfeiçoando até nos tornarmos um vaso precioso de bênção, e então podermos merecer o céu, entre aspas, né? Porque o nosso merecimento todo vem de Cristo, mas se nós não fizermos a nossa parte, se nós não nos santificarmos, não cortarmos nossos vícios, nós não veremos o Senhor. E não ver o Senhor significa não iremos ao céu, ok? Então, nesse trecho onde Jeremias diz que o Senhor está trabalhando em nós, cortando nossos pecados, dilapidando nossa vida, ele está dizendo o quê? Olha, este é um processo que começou lá na criação, lá no dia em que você foi concebido por seu pai e sua mãe, que você virou um pequeno feto e até nascer aí. Porém, este processo todinho vai sendo continuado a vida inteira. Porque você, devido ao pecado original, você tem uma tendência de pecado chamada concupiscência, você tem uma tendência de pecado, e portanto,
por mínimo que seja, você vai, peca logo no dia seguinte, e você então está sempre em pecado, isso é uma bola de neve em todos nós. Claro que há muitos pecados a pessoa às vezes nem nota, né? E nós temos esse gravíssimo defeito que é só enxergamos o pecado dos outros. O nosso a gente não enxerga, né? Mas os pecados vão entrando na nossa vida como um cupim entra no nosso guarda-roupa, sem que a gente perceba, ele vai lá por trás da última gaveta e chega devagarzinho, entrando assim naquele pequeno corredorzinho lá entre duas gavetas, aí começa a fazer o seu ninho e daqui a pouco o guarda-roupa vai todo embora. Assim também é o pecado em nós. Ele começa como um pequeno cupinzinho e nós não percebemos sequer que estamos entrando nele ou que ele entrou em nós, e ele vai tomando conta. Quando chega lá pelos 30, 40 anos, nós nos tornamos insuportáveis, nos tornamos fuxiqueiros, nos tornamos mentirosos, nos tornamos falsos, muitas vezes corruptos, enfim, todas as desgraças começam a aparecer em nós. Então, se Deus não for para e passo, dilapidando a gente, cortando esse pecado, dilapidando como faz um oleiro, né? Usando seu formão e sua talhadeira para tirar essas coisas, onde é que nós iríamos parar? Onde é? Nós chegaríamos ao fim da vida como verdadeiros demônios, né? E o que merece um demônio? O inferno, né? Então, para evitar isto, Deus vai trabalhando, usando seu formão e sua talhadeira, até que nós sejamos um vaso sem pecado, um vaso purificado, santificado para a glória do Senhor. Então, a conclusão que se pode chegar é o seguinte: se o processo vem desde a fecundação, desde o momento em que aquela alma entra naquela união de esperma e óvulo, e a partir dali se passa a ser um ser vivente, um ser do Senhor, então, desde aquele momento, Deus já começa a trabalhar, evidentemente, naquela hora ali, naquele momento lá, não há pecado em si, né? A não ser a mancha do pecado original, mas Deus já começa a trabalhar a partir do momento que a criança nasce, que vai começando a aprender com os pais e tudo, pais que também já estão transmitindo com o pecado. Os pais também, com seus pecados, acabam muitas vezes levando os filhos ao pecado. Então Deus vai trabalhando esse tempo inteiro. E se a vida daquela pessoa não for suficiente, porque podemos dizer que 70, 80, 90 anos são muito pouco tempo para se limpar uma vida inteira, né? Então, se for insuficiente, o processo de lapidação vai se encerrar com a morte? O processo de limpeza da alma, o processo de santificação vai se encerrar com a morte? Claro que não. Claro que não. Ele vai continuar após a morte. E como é que ele continua após a morte? A pessoa vai para um local que não é da condenação eterna, não é aquele local definitivo dos demônios, que a Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, então não é este lugar. É um local que a Bíblia chama de Vale da Sombra da Morte, ou Mansão dos Mortos. Então a pessoa vai para aí e o processo de lapidação continua. Deus continua trabalhando ali, aquela alma está em purificação, por isso que se chama purgatório, ela está se purgando ali, de tal maneira que quando ela subir ao céu, ela já esteja 100% pura. Ok? Então aí está mais um trecho da Escritura Sagrada, onde o purgatório pode ser visto. Neste processo de limpeza do formão e da talhadeira de Deus, se vê aí o que realmente o purgatório faz e a necessidade do purgatório. É como dissemos no começo, se o purgatório não existisse, Deus precisava inventá-lo. Porque se não existisse, eu acho que 99%, talvez 100% da humanidade fosse para o inferno. É isso aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Já vou começar explicando por que o vaso quebrou nas mãos do oleiro, e depois eu vou começar o processo desde a escolha do barro até chegar aqui. O oleiro lá de Jeremias, você precisa entender que representa o próprio Deus. E todos sabem que Deus não erra. No entanto, o barro estava na mão do oleiro, e diz a palavra de Deus que o barro se desmanchou, se quebrou na mão do oleiro. Como é que pode isso? Se Deus não erra, como é que a pessoa pode estar na mão dele e mesmo assim dar errado? Um oleiro, para ele fazer um vaso, ele precisa de um bom barro. E um bom barro, ele tem que ter liga, ele não tem que ter nenhum tipo de sujeira, e ele tem que estar por igual. Não pode estar uma parte mais dura e outra mais mole.
Se o barro tiver as características que eu acabei de falar, estiver liga, não tiver sujeira, e não estiver uma parte mais dura e outra mais mole, é impossível dele se quebrar nas mãos do oleiro. Que se o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, a culpa é do barro e não do oleiro. Ou seja, se alguma coisa está dando errado na minha vida e eu estou na mão do oleiro, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Eu tenho que ver o que está de errado na minha vida. Porque o oleiro, ele não erra. O oleiro não erra. Não erra. No sentido de desmanchar na mão dele, não. Vocês vão ver. Qual foi o primeiro oleiro que... Bom, o primeiro oleiro é Deus, que já começa criando o homem do barro. E interessante que a gente usa água, e Deus criou o homem do pó da terra sem precisar usar água, porque ele é a própria água da vida. Quando o barro é bom, então é fácil de trabalhar. Quando o barro é bom, o oleiro não encontra dificuldade de trabalhar. Agora, quando tem alguma sujeira, começa o oleiro a ter dificuldade de trabalhar, porque o oleiro tem que tirar a sujeira para ele poder trabalhar. Então, pessoal, começando, primeiro o oleiro ele tem que escolher o barro. E nem sempre o oleiro consegue encontrar um barro limpinho, um barro bom, para ele trabalhar. Mas ele leva esse barro a si mesmo, porque mesmo o barro estando sujo, o oleiro vai trabalhar naquele barro e vai tornar ele um barro limpo. Vai trabalhando. Vai trabalhar no barro. Demora um pouco mais. Vai demorar um pouco mais, porém, ele vai trabalhar para limpar esse barro, para depois ser que fazer o vaso. Quando o barro ele chega numa olaria, a gente coloca ele numa espécie de um tanque para molhar ele. Primeira coisa que ele recebe é água, que a maioria vem duro, e a água serve para amolecer. Tem que ouvir, deixar penetrar, amolecer o coração e receber isso para a nossa vida. E um outro detalhe, que quando nós colocamos esse barro no tanque, o barro, quando ele recebe a água, ele diminui. Aquele vaso ali, depois de pronto, ele está ali aquele tamanho. Quando ele secar, ele vai diminuir. Quando ele for ao forno, se ele for em alta temperatura para receber um esmalte em alta temperatura, ele vai diminuir de novo. Ou seja, processo de vaso na casa de Deus é só diminuir, irmão. Grande é só o Senhor na nossa vida. É nós receber o que Ele tem para nós. Temos que diminuir diante do Senhor. Uma outra coisa, irmão. O barro, ele pode estar aqui, ó. Isso aqui alguns chamam torno, outros chamam roda do oleiro. Mas olha só um detalhe. O barro está aqui na casa do oleiro, na igreja. Ele está na roda. Ele está na minha mão que sou oleiro. Mas no momento ele não está sendo transformado em vaso. Por quê? Porque para ele ser transformado em vaso, ele tem que estar em movimento, ó. Se ele começar a se movimentar, aí eu começo a trabalhar nele. Barro sem estar em movimento não vira vaso. Tá vendo, pessoal? Por que a gente tem que exercitar a fé? Por que a gente vive de fé em fé? De fé em fé. A gente não vive de emoção em emoção. A gente vive de fé em fé, de movimento. Uma outra coisa, o barro ele tem que estar à disposição do oleiro. O barro ele não escolhe o que ele quer ser. Ele não briga. Não briga, não briga. Eu fiz aquele vasinho ali, geralmente é para colocar flores. Aqui também é um outro para colocar flores, apesar que eu mudei o modelo. Mas se eu quiser fazer uma moringa para mim tomar água, quiser fazer isso aqui um abajur, eu é que vou escolher
O barro, ele não escolhe o que ele quer ser. Então, o que eu quero dizer com isso, amado? Deus é que sabe o que é melhor para a minha vida. Deus é que sabe o que é melhor para a tua vida. Você só tem que procurar ouvir a palavra de Deus, ver o que Deus está te orientando e tomar posse dessa palavra e colocar em prática. Porque o oleiro é que decide o que você vai ser, não é você.